Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias hoje no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de João. Um dia chuvoso, frio. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos à leitura. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, e vós recebereis para mim mesmo. Vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus. O teu reino, Senhor, seja glorificado para todos sempre. Tua palavra, Senhor, que permanece para sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, faltas. E, Senhor, perdoa o nosso pecado, Senhor, contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, contra a tua palavra, Senhor, contra ti. E queremos mesmo nessa noite, Senhor, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, fale sempre aos nossos corações, nos instrua, Senhor Deus, na sua verdade, para que possamos mesmo, Senhor, ter um entendimento do caminho. Pai eterno, peço pelas almas que estão aqui nessa noite, por cada um desses nossos irmãos, também por aqueles que não vieram, mas eu te agradeço, Pai, pelas suas muitas misericórdias, e é em nome do seu Filho amado Jesus o Cristo, nós oramos sempre agradecidos. Amém. Pai Celestial. Quando eu saí hoje daqui para buscar criança, o Joãozinho, ele mora no sítio lá nas chácaras ali, você sobe aquele top, entra à direita, vai numa chácara lá no fundo, eu busco ele lá. Ele ligou para mim e falou assim: pastor, não vem aqui não, que a Kombi não sobe. E não sobe mesmo, se eu me engano. Mas eu passei ali na frente do campo, tinha um monte de gente lá, esperando para jogar bola. Aí depois que eu fui levar, achei que não ia vir criança nenhuma, por fim, se viesse todas, eu ia caber dentro da Kombi. Aí eu fui levar a irmã Ana embora. Quando eu entrei ali na paredão, o campo estava cheio de gente jogando bola, chovendo. E com chuva, frio, só veio 25 crianças. Chuva, frio. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, vocês não fiquem preocupados com nada, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não tivesse essas moradas, eu não tinha dito isso para vocês. Porque
eu vou para o Pai, mas eu estou lá, porque eu quero que vocês entendam uma coisa, que aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Então vocês, falando para os discípulos, versículo 4, vocês sabem o caminho e vocês sabem para onde eu vou. Aí o nosso querido Tomé, um homem de fé, um homem que realmente seguiu a Jesus, ele teve, como qualquer um de nós, as suas implicações, as suas variáveis, mas é um homem de fé. Não podemos dizer isso de Tomé, que Tomé é incrédulo. Não, Tomé não é incrédulo. Tomé teve um momento de incredulidade. Mas se você mostrar para mim qualquer um da Bíblia que não teve. E aí então, quando Jesus diz isso, então o Tomé, sincero, porque o Tomé é uma coisa que ele é, meus irmãos, é sincero. Porque ele não estava no culto quando Jesus chegou e entrou pela porta, pela parede. Ele não estava. E ele disse para os demais irmãos: olha, se eu não ver, ele foi sincero novamente. E aqui Tomé está sendo sincero. Ele não está dizendo: não, Senhor, não, eu já sei, eu estou com o coração tranquilo, sossegado, porque eu sei o caminho, eu sei para onde o Senhor vai. Ele falou: não, Senhor, eu não sei. E aqui nós temos que entender, meus irmãos, que Tomé é um dos discípulos que andava com Jesus. Ele ouvia Jesus pregar todos os dias. Ele viu Jesus fazer milagres e sinais. Mas ele está sendo sincero dentro dele. E com o próprio Cristo. Quer dizer, ele é sincero com a sua vida. Ele é sincero com a palavra de Deus. Ele é sincero com o Cristo. Ele é sincero com os demais irmãos. Então ele chega e fala assim: Senhor, ó, o Senhor está falando aí que nós sabemos o caminho, nós sabemos quando o Senhor vai, mas eu quero falar para o Senhor que eu não sei. Que eu estou aqui andando com o Senhor já faz muito tempo, mas eu ainda não entendi as coisas. E quando Jesus então responde para ele: olha, Tomé, então eu quero esclarecer para você da maneira simples, porque o Evangelho é coisa simples. O Evangelho é tão simples que nós somos capazes de complicá-lo. E quando a gente complica o Evangelho, a gente faz o errado, em vez de fazer o certo. E aí a palavra de Deus, em vez de ser uma bênção para a nossa vida, acaba conduzindo a pessoa a lugares escabrosos, a inverdades, a não evangelho. Então Jesus, com muita simplicidade, para quebrar toda a questão religiosa que até aquele dia o Tomé tinha ouvido desde a sua infância, porque tudo que ele ouviu na infância, então aquilo estava tudo dentro dele. E quando ele começou a seguir a Jesus, ele começou a achar assim que Jesus era um tipo de um revolucionário lunático. Porque quando você entra num lugar que você vai seguir o mestre, que ele não quer que você fique rico, que ele não tem o desejo de você ganhar o mundo, que ele não tem o desejo de você ganhar bem para dar dízimo, mas que ele tem o desejo que você conheça Deus. Você, sua família, sua casa, os seus filhos, os seus netos, e até quando Jesus voltar. Mas nós temos uma coisa na nossa cabeça, meus irmãos, assim, de que nós achamos que o Evangelho, ele veio para colocar as coisas em ordem natural na vida das pessoas. Presta bem atenção no que eu estou falando. Nós temos na nossa mente que o Evangelho veio
colocar as coisas de uma maneira, colocar em ordem as coisas naturais da vida de uma pessoa. Não veio fazer isso. Pelo contrário, o Evangelho ele veio desestabilizar tudo que você aprendeu até hoje. O Evangelho ele veio mostrar para você que você estava indo numa direção. Não, pastor, mas agora você tem que mudar, porque o Evangelho veio desestabilizar você e tudo aquilo que você ouviu até hoje. E aí, quando Jesus olhou para o seu discípulo ali, andando com ele, que foi sincero dentro do seu coração, ele não mentiu, não, ele foi sincero, porque quando você conversa com uma pessoa, a pessoa tem a oportunidade de ser sincera. E aí Jesus diz, Tomé, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém, Tomé, eu quero que você preste atenção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Evangelho, meus irmãos, ele não veio colocar as coisas naturais em ordem na nossa vida. O Evangelho ele não veio nos mudar, porque o Evangelho, o papel dele na nossa vida é uma transformação. E quando Jesus falou de caminho, quando eu penso em caminho, eu penso no quê? Numa estrada, numa trajetória. Mas quando Jesus está falando de caminho, que ele é o caminho, então Jesus não é o ponto final, ele é o caminho, ele é a trajetória. Mas quando ele fala de caminho, ele fala também, meus irmãos, não no sentido só de um trajeto, mas no sentido também de vida, no sentido de como eu vou viver para andar nesse caminho, de qual é o meu entendimento de caminho. Porque talvez na minha cabeça eu já encontrei o Cristo lá da religião e ele é o meu ponto final. É como se eu montasse no ônibus da circular, fizesse todo o trajetório dele, o trajeto dele, chegasse no ponto final e tivesse uma plaquinha lá, Jesus, ponto final. Chegou aqui, acabou, parou, agora eu vou ficar parado aqui. Não. Jesus ele é o caminho. E aí na implicação desse caminho se torna, meus irmãos, uma outra aplicação da nossa vida, com uma questão de vida nossa, de vida do salvo, de vida do crente. Mas o Tomé, ele foi sincero na sua resposta: Senhor, eu não entendi ainda o caminho, eu não sei quando o Senhor vai. E aí, pelo contrário, já falamos que esse Evangelho desestabiliza toda aquela questão humana, tudo aquilo que a pessoa ouviu a vida inteira de religião, tudo aquilo que a pessoa ouviu a vida inteira de palavra de Deus, veio colocar tudo ao contrário da cabeça. Não, eu pensei que eu estava fazendo certo. Então, você pensou. Não, mas eu pensei que eu estava no caminho. Então, mas você pensou. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Abra sua Bíblia lá. Porque quando Jesus ele nasceu, a palavra daquele homem chamado Simeão, Lucas capítulo 2. Então Jesus veio para quebrar todos os preceitos humanos. Deus veio para desestabilizar tudo aquilo que a humanidade pensava sobre religião, tudo aquilo que eles adquiriram como preceito e não como conceito, naquilo que eles transformaram a palavra de Deus. Quando você vai ver a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Deus, eles foram destruídos, eles foram caçados e perseguidos, porque eles transformaram a fé deles no templo. Porque eles transformaram a fé deles nos utensílios da casa de Deus e não em Deus. Aí vira uma fé mística, uma fé de misticismo. E aí então Deus vem para
contrariar toda a mente humana, ele vem para dobrar a mente, capítulo 2 de Lucas, versículo 34. E aí esse homem chamado Simeão, ele diz assim para Maria, e Simeão os abençoou. Quando Simeão pegou Jesus no colo, que ele foi a ser apresentado lá no templo, não batizado, e aí então Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de, qual que é a palavrinha na sua Bíblia? Contradição. Então, quando Jesus quis falar do caminho, quando Jesus quis falar da trajetória, Jesus quis falar não de um ponto de parada, que eu parei ali minha fé, Jesus é o ponto final da minha vida, não. Jesus é apenas o caminho que vai me conduzir a um determinado lugar. Porque Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, mas no sentido da vida, de como, meus irmãos, nós vamos viver essa trajetória nesse caminho. E aí, como Jesus veio para ser o sinal contrário, ou seja, tudo aquilo que você pensava de religião, Deus veio fazer o seguinte, ó, Deus veio torcer sua cabeça. Então tudo aquilo que você imaginava que era religião, que era igreja, não, mas se não fosse isso uma realidade, Paulo não teria escrito aos Coríntios o quê? A mensagem da cruz é loucura e escândalo, correto? Porque se a mensagem da cruz fosse de encontro com as necessidades naturais de colocar em ordem a vida das pessoas e tudo aquilo que eles pensam, ela não seria uma loucura e nenhum escândalo. Mas quando Simeão catou Jesus no colo, quando ele era pequenininho, ele diz assim, esse menino aqui, ele veio para distorcer tudo que as pessoas pensam de religião. E aí Jesus, quando olha para o Tomé, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A primeira coisa que Jesus quebrou foi o sacerdócio do seu tempo. Porque no tempo do sacerdócio, qual era a função do sacerdote? Levar a palavra do homem a Deus. Então, quando Jesus diz assim, eu faço isso, através de mim você tem livre acesso ao Pai. Através de mim você tem um livre acesso ao meu Pai Celestial que está no céu. Através de mim você tem todo o acesso à minha palavra, à minha vontade. Então você não precisa de religião. Mas como naquele tempo e até o dia de hoje, as religiões elas tentam e conseguem fazer com que as pessoas fiquem dependentes deles. Certo? Quantas quarta-feiras por mês, quantas quinta-feira, o que tem que fazer, a tarde da bênção, não sei na onde. Então a religião, ela quer fazer uma pessoa ficar presa nela. E aí Jesus quebrou isso na hora que o Tomé falou assim, não Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não precisa mais do sacerdócio para ficar lá levando a sua palavra para mim. Acabou isso aí, agora por mim, pelo meu trabalho, pela minha obra com o Pai, agora você tem um livre acesso. Porque eu sou o caminho, eu sou a trajetória, eu sou a vida que você precisa para chegar diante do Pai e falar com Ele, em meu nome. Você quebra aquele misticismo que o homem de Deus vai chegar na cidade de Oriente. Vai lá que o homem de Deus vai estar aí. Um dia eu estava lá na Nestlé, trabalhava lá, estava sentado lá, dormindo uma meia hora, encostado na pedra assim. Nós dormíamos 20 minutos encostados na pedra assim, lá no balcão. Aí a mulher do meu lado, Luiz estava do meu lado, ela falou assim, o Luiz falou, hoje ela vai para o Oriente, né mulher? Hoje é dia de culto lá no Oriente. Ela perguntou para ele, o que tem lá no Oriente? Aí o Luiz falou, tem culto lá. Não, mas aqui
Marília vai ter um show aqui, vai vir um homem de Deus aqui. Não, mas lá vai ter também pessoal de Deus. Então, meus irmãos, religião ele tenta fazer isso com a pessoa. Aí Jesus chegou nos seus discípulos e falou assim: olha, vocês precisam entender que eu vim desestabilizar tudo isso que vocês pensam de igreja, de religião, Agora eu sou o mediador. Agora eu sou aquele que vou fazer o intermédio entre vocês e o Pai. Vocês não precisam mais de sacerdote, vocês precisam da minha palavra escrita, vocês precisam me ouvir, vocês precisam aprender de mim. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. 1 Timóteo 2, versículo 5 e versículo 6. E quando a gente fala de caminho, a gente fala também, meus irmãos, de vida. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 5 e versículo 6. Veja só: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Paulo está dizendo assim: olha, para com esse negócio de que você precisa que uma pessoa interceda por Deus ao seu favor, porque você já tem livre acesso ao Cristo. Então o Cristo, que é o Deus eterno, é Ele que é o intercessor seu e da sua vida. Mas nós ainda temos, a maioria das pessoas tem aquela conclusão de igreja, que ele precisa que uma igreja interceda por ele. Você precisa que os irmãos orem por você. Isso é uma coisa. Você pode pedir para a igreja fazer uma oração, mas você colocar no seu coração que aquela pessoa tem mais livre acesso a Deus do que você, aí não pode. Aí vira misticismo. Aí vira superstição. Como Paulo chegou lá no meio dos gregos e disse para eles assim: eu vejo que vocês são muito supersticiosos. Vocês têm uma superstição muito grande. E aí, meus irmãos, é onde a religião promove os homens que compram casas de 7 milhões de reais no lugar mais caro de São Paulo, enquanto os seus adeptos ganham um salário mínimo por mês. Eles compram casas que têm piscina de 25 metros de comprimento, e aí eles têm a cara de pau de dizer que eles estão seguindo um Cristo. Mas como as almas dos homens são facilmente enganadas, e eles ficam dependentes de um homem, de uma religião, eles tomam porre. É porque ainda você não está sendo sincero como Tomé, de falar assim: Senhor, ó, eu não entendi ainda, eu preciso saber qual que é o caminho, eu preciso saber. Me ensina, porque eu não quero ser enganado, eu não quero ir para um lugar enganado, eu não quero uma falsa direção para a minha vida, mas eu quero esse caminho, eu quero conhecer, saber onde o Senhor vai, eu quero saber sobre esse caminho, eu quero estar com meu coração descansado em Deus, eu quero que a minha vida esteja colocada nesse caminho. E aí o autor de Hebreus, no capítulo 7, abra sua Bíblia lá, Hebreus, capítulo 7. Então a primeira coisa que Jesus veio quebrar o sentido da religião, dessa religião que trabalha para interceder pelos homens, e não da igreja que ensina que Jesus é o nosso intercessor, como Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Só há um mediador entre Deus e os homens. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 25. E aqui o autor desse livro, dessa carta, ele está dizendo sobre o sacerdócio perfeito de Cristo. Por isso também pode salvar totalmente os
que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então quem que intercede por nós? É o homem de Deus ou é o Cristo? É a religião ou é o Cristo agora que está estabelecido na nossa vida? É o poder dos homens ou é o poder de Deus, da pessoa de Cristo, que vem através e vem interceder para nós diante de Deus? Versículo 26. E com efeito nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, e que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posteriormente à lei, constituiu o Filho, o quê? Perfeito para... Então, quem é o perfeito para sempre? Então, na frente de Tomé, o Tomé, meus irmãos, eu admiro ele, a sinceridade que ele tem. E ele chega mesmo e diz assim: Senhor, eu não conheço o caminho, eu não sei para onde o Senhor vai, olha, mas eu estou aqui porque eu quero conhecer. Eu estou aqui, Senhor, porque tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi, Senhor, o que eu estou ouvindo do Senhor agora é para distorcer aquilo que eu aprendi até hoje na minha vida. Porque eu não entendi, mas eu quero compreender. Porque eu quero que o Senhor me ensine. E quando Jesus falou para eles que Ele é o caminho, no sentido, meus irmãos, de trazer isso não somente de observar, porque muitas vezes nós temos a palavra de Deus só para observar, ou seja, nós temos o exemplo de Cristo, nós temos o exemplo do povo de Deus, nós temos, olha, Paulo ele diz aos Coríntios que aquelas coisas foram escritas para quê? Para nosso aviso. As coisas que foram escritas foram para nos avisar, para a gente não cometer os mesmos erros. Para nós, como povo de Deus, igreja de Cristo, não cair no mesmo erro que eles caíram. Então Jesus ele vem falar para nós da quebra desse negócio da religião, do sacerdócio. Agora você não precisa mais de sacerdócio, porque eu já entreguei minha vida, eu vou entregar minha vida por você, eu vou interceder porque eu sou o sacerdote perfeito. Então eu sou o caminho. E quando Jesus ele fala do caminho, ele fala também, meus irmãos, na questão da vida, porque muitos têm somente o Cristo por observar. Mas Jesus não disse que nós vamos para o céu por observar o caminho. Jesus não disse que nós vamos para o céu porque nós vamos somente observar o caminho, mas nós vamos olhar o caminho, andar no caminho, passar por esse caminho e viver o caminho. Viver. Então não é só uma coisa de observar, porque eu posso ficar observando e nunca fazer. Porque todos que começaram só a observar, um dia eles deixam de andar nesse caminho. Mas não é porque eles se desviaram, porque muitos na verdade não pertenciam a esse caminho. Muito bem, eu quero que os irmãos abrem Marcos capítulo 10. E quando Jesus fala dessa questão do modelo de vida, do caminho como vida, ele quebrou primeiro a religião e agora ele quebra no sentido de não somente como um trajeto, ou também como muitos têm o Cristo como caminho, somente como um modelo a ser observado e não vivido. E aí lá em Marcos, no capítulo 10 e no versículo 20, nós temos aquela famosa passagem daquele moço que era cheio de qualidades. Capítulo 10 e versículo 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha
juventude. Talvez na sua tradução está a palavra guardado. Tem alguém para aí com a tradução observar? Guardado. Observar. E guardado. Muito bem. A minha tradução aqui dessa Bíblia minha está: eu tenho observado. Ou seja, eu tenho observado somente, mas não como vida. Mas não como eu ser igual. Porque muita gente olha para o Cristo e quando ele lê aquela passagem assim, ó, e vocês vão fazer obras maiores do que eu, o que a pessoa pensa, meu irmão? Fala para mim. Ele já pensa no poder. Porque quando eu quero o que o outro tem, então eu quero o poder. Mas quando eu quero ele como exemplo, eu quero ser igual a ele como exemplo, mas eu não quero o poder que ele tem, mas eu quero fazer o que ele faz e o que ele fez, que foi entregar a sua vida por nós. Então ele é o caminho, porque ele entrega a sua vida, e ele é o exemplo, porque ele deu a sua vida por nós, como o exemplo que nós devemos seguir. Então esse jovem aqui, ele achava que ele estava no caminho. Ele pensava que por observar, não, mas há muito tempo eu observo a palavra de Deus, pastor. Mas talvez ainda você só observe. Mas você não tem ela ainda como vida, como viver, como um Cristo, como modelo da sua vida cristã. Por isso então que esse jovem aqui, Jesus perguntou para ele: você conhece a Bíblia, filho? Ele falou: conheço, e desde a minha juventude eu tenho observado. Mas observar é uma coisa, meus irmãos, viver é outra. E por isso que o nosso querido Tomé, ele disse assim: olha, Senhor, eu ainda não entendi as coisas, o caminho, eu ainda não sei para onde o Senhor vai, então eu preciso que o Senhor me esclareça. Então tudo que tinha de religião Jesus quebrou. Tudo que tinha, meus irmãos, da questão de só observar a palavra de Deus, isso é uma coisa terrível na nossa vida. Porque Jesus olha para os homens no capítulo 23 de Mateus e diz assim: olha, vocês, os fariseus e os escribas, estão assentados na cadeira de Moisés. Vocês façam tudo o que eles disserem, mas vocês não sejam de conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não. Então aí é que está a implicação. Muitas vezes nós somos só observadores da palavra de Deus e não cumpridores, e não de viver ela na nossa vida. E é por isso que muitas vezes nós temos muitas pessoas que estão com dúvida ainda do caminho e não sabem para onde vai. Mas isso é uma coisa boa, sabe por quê? Porque quando a gente tem sinceridade, então aí é onde Deus trabalha. Porque quando você faz uma pergunta para uma pessoa acerca da sua salvação, e ele é sincero em dizer, de tudo que ele aprendeu, ele é sincero em dizer: pastor, eu não sei se eu sou salvo. Então ele está sendo como Tomé. Ele não está sendo incrédulo, ele está sendo verdadeiro. E é por isso que Jesus veio quebrar toda a questão de religiosidade na vida das pessoas. Porque ele está dizendo aqui: não é a igreja que salva ninguém. Não é a placa da igreja que traz salvação. Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso, meus irmãos, quebrou tudo aquilo que eles tinham de entendimento. Geralmente, quando você vai conversar com uma pessoa sobre a palavra de Deus, e você vai falar com ele, quando você fala de salvação, a resposta é: eu já fui batizado. Você não perguntou de batismo,
Você perguntou de salvação. Então, quando Jesus veio conversar com o sincero Tomé, o Tomé ainda não estava bem esclarecido, entendido sobre todas as coisas. Então Jesus veio esclarecer para ele. E uma coisa muito terrível é uma alma ainda que não sabe que é salva, que ele ainda corre o risco de ir para o inferno, que ele ainda não tem plena certeza e convicção da sua salvação. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Quando Paulo foi escrever aos Filipenses, ele deixou bem claro essa questão do caminho e também da vida, de não só ter o caminho como uma trajetória ou como um ponto final, mas como viver. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. E não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. É claro, ele não é perfeito ainda porque ele não morreu ainda, né? Não foi para a glória, então ele não é perfeito. E aí ele diz: mas eu prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, quando ele fala eu prossigo, ele está falando de uma trajetória, de um caminho. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Na verdade, continua falando de trajetória e de caminho. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, como esclareceu para o Tomé, e como tem esclarecido até o dia de hoje, a muitos, e como esclareceu a mim um dia, como Deus um dia abriu os meus olhos. Todavia, versículo 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aí ele muda a questão, meus irmãos, do caminho, até entrar numa trajetória. Agora está entrando numa questão de vida. Agora de andar no sentido não de andar, mas no sentido de vida. De como é que esse homem agora anda nesse caminho, nessa trajetória. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E aí você pode entrar na religião, e a religião determina como você tem que andar. A Bíblia diz assim, que tanto os homens quanto as mulheres têm que andar com o traje decente, honesto, para cobrir então toda a sua, a Bíblia chama de vergonha, né? Porque quando o pecado entrou no mundo, o que o Adão e Eva fizeram? Folhas de figueira, porque eles descobriram que eles estavam, e a nudez, ela representa a vergonha e o pecado. Mas a Bíblia não diz que você tem que seguir o livro de regra. A Bíblia diz que você tem que andar em trajes honestos, decentes, para cobrir todas as suas partes ali, para o seu uso do seu marido, para ele ver. Para ele ver. Pronto. A Bíblia não diz que você tem que usar sua saia. A Bíblia não diz que você tem que deixar o cabelo crescer até no pé. A Bíblia não diz que você não pode pintar o cabelo. A Bíblia não diz que você não pode passar um batom, fazer a maquiagem, ficar bonito. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia ela ensina, Paulo ela ensina que a formosura, a beleza, ela não esteja somente nessa questão. Mas a Bíblia não diz que não se pode fazer. Então, por isso, meus irmãos,
que a palavra de Deus, quando Paulo diz, ele diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou no caminho, eu ando segundo o modelo de Cristo, a minha vida é o modelo de Cristo, porque eu já sou um imitador do meu Cristo e do meu Deus. Então é por isso que o discípulo radical, ele não pode ser um exemplo para as igrejas hoje. Sabe por que ele não pode? Porque ele não vive mais para ele mesmo. Sabe por que ele não pode? Porque tudo que chegar na porta da casa dele de acesso, ele tem por direito de repartir com aquele que não tem. Porque ele não ama mais as coisas do que as pessoas. Então é por isso que hoje um discípulo, ao seu extremo, ele não é bem-vindo em muitos lugares. E aí então o apóstolo Paulo ele diz: o modelo que tendes em nós, falando da vida, desse trajeto de como viver. Versículo 18: porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque eles têm o modelo da sua vida só de observar e não de viver, de amar o próximo, amar o seu irmão. De amar a Deus sobre todas as coisas, de ter o entendimento se você está realmente nesse caminho, se a sua vida ela é de acordo com esse caminho, se a sua família, você deseja que a sua família ela ande em caminhos escabrosos, se você quer que a sua família só seja mudada pela observação, por aparência, mas não pelo modelo de vida. Porque seguir Jesus não é somente observá-lo. Seguir Jesus é viver como Ele viveu. É amar como Ele amou. É ser misericordioso como Ele foi. É um caminho ao contrário dos homens. É um caminho ao contrário da religião. É um caminho, é uma trajetória, é uma vida oposta. Por isso que o Evangelho, ele não veio estabelecer as coisas naturais, mas ele veio desconstruir as coisas naturais para estabelecer as novas coisas na nossa vida. É por isso que quando você vai ler a Bíblia, você vai ler ela sempre contra você. Nunca leia a Bíblia ao seu favor. Leia a Bíblia sempre contra você. Lembra que nós falamos ontem, quando Jesus diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas nos livre do mal. Aí nós achamos que Deus vai nos livrar do mal dos outros. Na verdade, Jesus está querendo que Deus nos livre eles do mal que está dentro deles. E aí a gente transforma a religião em superstição e misticismo. Vamos abrir nossas Bíblias agora. Nós já estamos quase terminando. Em 1 Pedro capítulo 2. Quando Jesus fala desse caminho, dessa transformação, desse entendimento mudado, primeiro Pedro, capítulo 2, e versículo 11.
Jesus então quebrou toda a questão do sacerdócio, Jesus quebrou então toda aquela questão de somente observar, mas também falou de viver, de amar, de ser como Ele foi, de andar nos caminhos que Ele andou, da sua natureza e do seu ser. Agora nós entendemos pela fé e pela palavra de Deus, que quando nós andamos nesse caminho, Jesus ele disse lá no Evangelho de João que nós lemos, no capítulo 14, versículo 3, ele diz assim: olha, eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Então, nesse caminho, nessa trajetória e nessa vida, nós temos que entender que nós agora nos fizemos um com Deus. E aí, quando Jesus foi terminar a sua grande ordem missionária, da grande comissão, ele diz assim para os irmãos: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do Amém. Então, nessa trajetória, quem se fez um com nós e nós em Deus? Nesse caminho de andar, nessa comunhão de se parecer com o nosso Cristo, de ter esse entendimento que o Evangelho veio contrariar todo o pensamento humano e veio desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos, para então revelar a nossa mente, o nosso coração, abrir os nossos olhos no entendimento da palavra de Deus, para que nós então venhamos compreender realmente qual é o Evangelho da Bíblia, e não o Evangelho de religião. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, e naquilo que como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, versículo 14, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, por isso que o crente, o salvo, ele não tem que andar junto com os outros. Ele não tem que seguir a procissão, porque ele está aqui enquadrado no caminho e nesse estilo de vida que ele tem agora, que ele entende que toda a autoridade que foi colocada. Você sabe por que Israel foi consumido e destruído totalmente? Sabe por quê? Porque Deus mandou um profeta lá. Como é que é o nome dele? Jeremias. Aí ele chegou no meio do povo com a canga. Ele pegou uma canga de boi e colocou. E ele saiu no meio do povo dizendo assim, ó, é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo para vocês que vocês aceitem o jugo da Babilônia. Se vocês aceitarem o jugo da Babilônia, então Deus vai ser compassivo com vocês. Porque é a autoridade que Deus está colocando sobre vocês para castigo de vocês mesmos. O que eles fizeram? Quiseram se rebelar contra o rei da Babilônia. O que o rei da Babilônia fez? Destruiu pedra por pedra do templo e pedra por pedra do muro. Então, por isso que o crente, meus irmãos, esse que entendeu já sobre o caminho, esse que entendeu já sobre a questão da sua vida, ele já não anda mais segundo os pensamentos da pessoa que está aí fora. Para que você venha calar, olha só o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que não é para você ficar batendo boca com ninguém, se está justo ou se está injusto. Pedro está
dizendo que com o seu proceder da sua vida, você vai fazer calar os insensatos. Porque essa é a vida do caminho. Porque quando a pessoa olhar para você, ele vai ver que você anda nesse caminho. E que você representa não o partido PT, mas você representa o Cristo. O Cristo. E não o PSDB nem o PT. Não a esquerda e a direita. A situação e a oposição. Nós não estamos nessas coisas, irmão. E aí o Pedro ele continua. Versículo 16. Como livre que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai todos com honra. Amai aos irmãos. Temei a Deus. Honrai quem? Versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos maus, perversos. Porque isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência, para com quem, meus irmãos? Para com Deus. Então, se você um dia entender que você está sendo injustiçado, você vai sofrer. Estão lembrados da mensagem da cruz? Então, quem está no caminho, quem está ali na vida com Cristo, ele entende isso que Pedro está dizendo, porque Pedro está escrevendo para aqueles irmãos que estão espalhados pelo mundo todo. E ele está dizendo: agora vocês são desse caminho, vocês não pertencem mais a esse mundo, mas eu quero que vocês tenham um pleno entendimento do que é realmente viver o que Cristo viveu. Porque Jesus, sendo Deus, ele ainda respeitou todas as autoridades. E sejam elas boas ou más. E quando nós falamos dessa questão do caminho, meus irmãos, como vida, nessa questão da comunhão, de ser um com Deus e Deus em nós, e é onde Deus vai trabalhando na nossa vida e mudando o nosso entendimento, mudando o nosso coração, mudando o nosso pensamento. Porque Deus ele tem que fazer isso conosco, transformarmos de dia após dia. Porque isso é agradável diante do nosso Deus. O caminho. E quando Jesus fala, meus irmãos, em Mateus 7, não precisa abrir não, Mateus 7,14, entrai pela porta estreita. Por que o caminho tem que ser apertado? Por que você acha que o caminho tem que ser apertado? Porque nós achamos que o caminho é apertado, porque nós já pensamos no quê? Em dificuldade, não é isso? Nós achamos que o caminho é apertado, porque a gente já pensa que servir a Deus vai ser uma grande dificuldade. A gente nunca pensa que o caminho é apertado para não entrar os nossos pecados. A gente nunca para pensar que o caminho é apertado, porque nesse caminho estreito eu vou ter mais comunhão com meu Deus e com os meus irmãos. Porque se o caminho é apertado, eu estou mais próximo de vocês e vocês de mim. Então nós somos um. Nós somos um corpo. Nós fazemos parte de Deus e Deus faz parte de nós. E nós somos o representante desse Deus, desse Cristo, do Espírito Santo nesse mundo.
Então o caminho é estreito, não é só porque tem dificuldade, o caminho é estreito porque Deus quer uma relação de intimidade com todos nós. O caminho é largo porque Deus não quer um grupinho ali, outro grupinho ali, todo espalhado. O caminho é estreito porque Deus quer todo mundo junto. E é apertado. O caminho é estreito porque o discípulo entende que ele não tem nada nesse mundo. Porque quando ele entrou nesse caminho, descobriu que nada é dele. O caminho é estreito porque o discípulo entendeu que nesse caminho, nessa vida agora, ele não vai levar nada. O caminho é estreito porque esse discípulo agora, que foi salvo por esse Cristo, ele vai viver agora pelo irmão, pelo próximo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. E esse caminho ele está aberto. Esse caminho ele tem um livre acesso pela graça que foi derramada na nossa vida e produz em nós essa fé de convicção. Capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Essa porta ainda é acessível, esse caminho ele é acessível. Esse modo de viver como o exemplo do Cristo, porque Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode o encontrar. Buscai-o enquanto ele ainda está perto. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela vem nos alertar a questão do caminho, da nossa vida como vida, de quem nós representamos, de quem nós somos, como nós andamos nesse caminho. E isso é para transformar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de entender as coisas. É para uma plena transformação do nosso entendimento. E é por isso que o nosso querido Tomé ele teve aquela dificuldade, mas ele foi sincero quando ele chegou no seu Senhor e disse assim: Senhor, eu não entendi ainda, mas eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero entender o caminho. E eu quero ter pleno entendimento para onde o Senhor vai. E para você ter mais um pouquinho, mais uns versículos para frente do capítulo 14, o Filipe pergunta para Jesus que bastava para ele ver o Pai. Aí Jesus respondeu: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai, Filipe. Há tanto tempo que eu estou perto de você. Então talvez há muito tempo, meus irmãos, muitos estão tão perto de Jesus, mas ao mesmo tempo tão longe. Tão perto do caminho e andando fora dele. Tendo um tão grande exemplo e testemunho e vivendo de uma maneira absurda. Eu sou a porta. O caminho está acessível. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Muito bem. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus.
nós tivemos o batismo da irmã Ana, lá em Pompeia, né? Com a graça de Deus, com toda a chuva e frio, foi tudo bem. A irmã Ana suportou a água gelada, mas a água até que não estava tão gelada, né? Estava tranquilo. Mas foi muito gostoso, né? Em todos os sentidos, né? Tanto do culto como dos irmãos, como o batismo, o entendimento, né? E também depois, quando a gente pôde sentar, conversar, comer um pedaço de bolo, tomar um chazinho, cantar, foi muito bacana. Era 11 horas, voltar lá ainda, com a porta fechada, eu não queria sair mais. É muito gostoso. O combustível acabar no meio do caminho. Não, isso aí é normal, isso é normal, faz parte. Faz parte. Então ele estava cheio, né? Faz parte. Acabar o combustível faz parte. Cheio de ar, cheio de festa. Teve um dia que o irmão Renivaldo levando a marcha comigo, que a outra conta, nós fomos para Pompeia, voltando, subi ali o hotelzinho, mas chegou naquele pão e na fome. Ô irmão Renivaldo, o que foi? Falei, acabou a gasolina. Segunda vez, né? Aí vai eu ligar pro Luiz. Luiz! Aí veio o Luiz e a Dani, com um galão de gasolina, de noite. Socorrer. Isso aí quem dá risada, brinca, né? Gostoso. Cheguei no posto de gasolina lá com aquelas garrafinhas com medo, né? Falei, rapaz, estou com os irmãos para comparar, tá perto. Ô irmão, vem aqui que vai encher de agora. Vai com Deus, vai com Deus. Mas foi muito bacana, muito bom, muito bom. Muito bem, vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno e santo Deus. Queremos, Senhor, agradecer o teu santo nome todos os dias da nossa vida. Que a tua palavra, Senhor, ela seja viva e eficaz. E, Senhor, esclarece todas as coisas ao nosso coração e ao nosso entendimento. Quebra, Senhor Deus, todos os preceitos, Senhor, que porventura nós aprendemos, Pai, de formas erradas, Senhor. E queremos mesmo, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, conforme a simplicidade da Sua palavra. Conforme, Senhor, os desígnios, Senhor Deus, do Teu querer. Peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos aqui, de nossas irmãs. Que o Senhor esteja, então, Pai, abençoando todas essas vidas, Senhor, com Sua graça e misericórdia. Peço, Senhor, que o Senhor cuide do Paulo, Senhor Deus, do Rian. Peço pela salvação do Paulo, também do Rian, Senhor. Peço, Senhor, pela vida do Luciano, Senhor Deus, salvação dele, pela vida de nossa irmã, Senhor Deus, abençoe a sua família, seu filho, e peço pela vida do Luciano, Senhor, que o Senhor então esteja esclarecendo a tua palavra no seu coração, e que um dia, Senhor, ele seja salvo pela sua maravilhosa graça. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos demais irmãos que não estão aqui nessa noite, mas peço que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, cuida dos enfermos, dos necessitados, e pedimos, Pai, e te agradecemos pelo batismo da irmã Ana, de um entendimento, Senhor, que ela tem de sua salvação, convicção plena, Senhor, que é salvo, e queremos mesmo, Pai, te agradecer. E obrigado, Senhor, por esse privilégio de sermos salvos por Ti, de estarmos na Tua casa, Senhor, e aprendermos mais um pouco da Sua palavra. Obrigado pela chuva que cai e cuida da cidade de Oriente, Marília, Pompeia, Quintana, Herculândia. Abençoe, Senhor, os nossos queridos irmãos. E esteja também, Pai, cuidando do nosso país, abençoando os governantes, Senhor, e peço, Senhor, que o Seu poder e a Sua graça recaiam sobre eles.
E é em nome, Senhor, do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Quando Jesus encontrou a mulher de Samaria, a mulher de Samaria disse o que para Jesus? Os nossos pais disseram que nós temos que adorar no monte. Mas vocês que são judeus dizem que nós temos que ir lá em Jerusalém no templo. Mas Jesus diz assim: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então Jesus veio quebrar todas essas coisas, tá bom? E veio nos instruir no caminho e de como viver nele, e de como nos enquadrar nele, e de como nos ajustar verdadeiramente dentro da sua vontade. Amém? Meus irmãos, então nós estamos terminados. Que Deus abençoe a todos e vão em paz.